pessoal, Nuno França aqui e nesse vídeo a gente vai aprender a fazer login social, começar a aprender a fazer login social com o GitHub. Serão duas aulas, na verdade é uma série de aulas que é onde a gente vai fazer login social com várias páginas, tá? Com vários serviços, Google, Facebook, entre outros. E cada tecnologia dessa a gente vai ter duas ou três aulas. A gente vai começar com o GitHub, tá? Onde a gente vai ter duas aulas. A primeira aula a gente vai fazer o básico e depois a gente vai para a parte mais avançada. Eu decidi dividir porque fica melhor para você assimilar. Você está vendo aí dois QR Codes. O de cima, se você quiser entrar direto no nosso grupo de WhatsApp de Adonis.js. E o de baixo é se você quiser fazer algum apoio financeiro aí tem um QR Code do seu professor aqui. Vou pedir também que você se inscreva no canal, se você deu o like no vídeo, compartilhe, comente, porque isso é muito importante para toda a comunidade, porque a Adonis tem pouco conteúdo atualizado em português e eu estou trazendo isso aqui pra gente, tá? Então, eu tenho aqui um projeto limpo, a gente vai começar a fazer agora do zero esse projeto, tá? Eu vou iniciar ele aqui com o npm rundev. Então, ele vai rodar na nossa porta localhost localhost 3000, 333 na verdade, né? Aqui está a nossa aplicação rodando. Bom, o que é que a gente... Eu vou explicar para vocês como é que funciona, vou apagar aqui, como é que funciona o login social, tá? Geralmente, quando a gente faz um login na nossa aplicação normal, a gente vai receber um login senha, a gente vai no nosso banco de dados, pega aquela informação, verifica se está correto e aí autoriza o login, autentica o usuário, na verdade, né? Na nossa aplicação. No login social, ele é um pouco diferente, mas também não difere muito desse fluxo, não. Eu vou desenhar aqui para você como funciona o login social, e esse desenho aqui funciona para qualquer tipo de drive, tá? Tanto o GitHub, quanto o Facebook, quanto qualquer outro que a gente vai aprender aí nessa série de vídeos, tá? O protocolo que é usado é o OAuth, tá? Então, como é que funciona? A gente tem a nossa aplicação aqui, tá? Botar aqui nós, ok? E a gente tem aqui um servidor do serviço. No nosso caso dessa aula, o GitHub. Bota aqui o Git, beleza? Bom, a gente vai ter um botão, né? O nosso usuário vai acessar uma rota, a rota de login da nossa aplicação, que a gente vai construir agora. E lá ele vai achar um botão do GitHub para fazer o login. Ao clicar nesse botão, ele está dentro da nossa aplicação. Então ele vai ser direcionado para uma rota. Essa rota vai direcionar o usuário para o GitHub, para a página de autorização do GitHub, tá? Aí ele autorizando ou não, o GitHub vai retornar para a gente essa resposta para uma outra rota, tá? E aí a gente vai pegar esse resultado de autorização não ou não e fazer ali o que a gente precisa fazer. A gente vai trabalhar aqui com o usuário autorizando, tá? Então quando ele autorizar, a gente vai encaminhar ele para o nosso dashboard, por exemplo, tá? Bom, é bem simples assim e aí a gente vai ver como isso funciona. Eu tenho aqui a minha aplicação. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma rota de login, né? Como a gente faria normalmente com qualquer aplicação. Então a gente vai criar aqui um router on, ok? Que eu vou chamar de login. Eu vou pegar esse camarada aqui mesmo, tá? Esse camarada aqui, para a gente não perder tempo, beleza? Então a gente já tem aqui um pages home, que é padrão do nossa aplicação. Eu só vou alterar ele aqui para chamar ele de login. Refactor rename login, para ficar bem semântico, tá? Login. E aqui eu vou passar o login. Então ele vai acessar a nossa página de login. Se eu vim aqui agora na nossa aplicação, cadê ela? Ela já não existe mais, porque a gente tirou essa rota. A rota agora é login, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai colocar um botão, né, de login aqui na nossa tela. Eu vou pedir para o ChatGPT gerar essa tela para gente ser mais rápido, tá? Eu só copiar. Gere uma tela de login
com botão de login com GitHub centralizado na tela. Por que eu estou fazendo isso? Para a gente não perder tempo aqui com HTML, tá? Isso aqui o foco não é HTML, então a gente vai deixar aqui o nosso querido amigo ChatGPT gerar para a gente. Bom, e como é que funciona? Deixa eu fechar parte dessas páginas aqui, que já eu mostro para vocês como a gente chega lá. Quem vai fazer o trabalho sujo para a gente é um camarada chamado Ali, que a gente precisa instalar. Ele não vem por padrão. Esse projeto também aqui eu não coloquei nenhum banco de dados, tá? Não tem configurado nenhum banco de dados aqui. Tem nada de banco de dados, porque na próxima aula eu vou ensinar vocês a gravar os dados do usuário para que ele não fique fazendo login o tempo todo, tá? Uma das formas de a gente fazer. Então, a gente pode trabalhar com Twitter, Facebook, Spotify, Google, GitHub, Discord, LinkedIn. Hoje a gente vai aprender com o GitHub, tá? Bom, o Ali não armazena nenhum usuário ou token de acesso em seu nome. Ele implementa protocolos OAuth 2 e OAuth 1, autentica o usuário com serviço social e fornece detalhes do usuário. Você pode armazenar essa informação dentro de um banco de dados e usar o pacote Auth para fazer login do usuário dentro do seu aplicativo. Essa parte de fazer login usando do banco de dados, a gente não vai fazer nessa aula. A gente vai fazer o login de fato, somente cru, usando o GitHub. Tá? Bom, você pode usar o Node.js Add, adicionar aqui o Ali, né? Que aqui é o novo formato de a gente instalar um pacote. A gente pode passar um flagzinho dizendo qual é o drive que a gente quer instalar, qual é o provedor. Nesse caso, ele deu o exemplo de GitHub e do Google, mas a gente vai usar aqui o comando puro, porque eu quero mostrar para vocês o que é que acontece aqui. Ele pergunta se eu realmente quero instalar. Agora ele está instalando com o npm. Eu vou lá no meu chat GPT, parece que ele já finalizou aqui, né? Vamos copiar, vamos jogar tudo isso aqui lá na nossa página de login aqui, né? Vamos tirar aqui. Vamos atualizar aqui. Tá, vamos esperar instalar. Aqui ele pergunta o que é que eu quero instalar, né? Por enquanto eu vou instalar somente o drive do GitHub. Ok? Instalado. Agora eu vou rodar ele aqui, npm-run dev. Ele vai dar alguns erros, eu acredito, tá? Esse erro aqui é porque a gente precisa buscar um Client ID e um Client Secret na nossa conta do GitHub, tá? A gente precisa de uma conta GitHub para oferecer esse serviço. Por quê? Deixa eu mostrar para vocês aqui. No nosso .env, ele cria, peraí que eu cliquei ali para abrir o PHP Storm sem querer. Ele cria uma chave GitHub Client ID e um GitHub Client Secret. A gente precisa desse camarada aqui, desses dados, para que a nossa integração funcione. E como é que a gente cria isso? Você precisa estar logado dentro da sua conta do GitHub, tá? E aqui eu vou abrir aqui meu GitHub e vou mostrar para vocês como a gente chega até essa página para a gente criar essa aplicação. Aqui do lado direito você vem aqui em Settings, que é configurações, tá? No lado esquerdo, aqui no último camarada, tem o Develop Settings, ou seja, configurações de desenvolvedor, tá? E aqui eu tenho uma tela onde eu tenho o GitHub Apps, o Office App, que é o OAuth Apps que a gente vai criar, tá? E aqui em OAuth Apps eu vou criar uma nova aplicação. Eu vou colocar aqui aula YouTube, tá? O nome da minha aplicação. O homepage vai ser localhost, né? Mas aqui você vai colocar a sua aplicação, o link da sua aplicação. Lembrando que a gente precisa botar o HTTP aqui, ok? Aqui uma descrição aula para o YouTube, tá? Que é a descrição da sua aplicação, tá? Aqui a gente tem uma autorização callback URL. O que é isso aqui? Quando o usuário autorizar essa chamada, quando ele clicar no botão que ele for direcionado para o servidor do GitHub e ele autorizar, o GitHub vai devolver para a gente uma resposta. E aí a gente precisa dizer para o GitHub para qual é o endereço que ele tem que devolver essa resposta, tá? Então eu coloquei aqui localhost 3333 callback apenas, tá? É bom a gente botar callback GitHub, por quê? Porque depois a gente vai ter o callback do Facebook, o callback do YouTube, tá? E cada um funciona
de alguma forma. Aí agora eu vou clicar em, lembrando que eu botei callback GitHub, tá? A gente vai precisar dessa informação já já. Eu vou registrar a aplicação e aqui ele trouxe para mim algumas informações. O Client ID, como você vê aqui, então já vou pegar ele aqui e vou colocar dentro da minha aplicação, o Client ID. E ele pede para eu gerar uma nova Client Secrets, tá? Gerou meu Client Secrets, que é esse camarada aqui, tá? Em verdezinho aqui. E eu vou colar aqui. Bom, tenho agora meu Client ID e meu Client Secrets, tá? Eu vou pegar aqui esse camarada aqui e vou copiar o meu Authorization Callback URL. Por quê? Quando a gente instalou o Ali, ele trouxe para gente um camarada aqui na config chamado Ali. E aqui eu tenho o meu GitHub Client ID, meu GitHub Client Secret, que está vindo lá do meu Env, e aqui eu preciso colocar o callback URL, tá? Então eu vou colocar aqui o meu endereço de callback de retorno quando o usuário autorizar, ok? Então estamos praticamente pronto, configurado o nosso camarada aqui, beleza? Vamos ver agora, vamos iniciar nosso projeto. Ele iniciou, vamos abrir ele aqui. Vamos ver o que acontece para a gente aqui na nossa tela. 33 login, beleza? Olha o nosso botão de login aqui, bonitinho, que o ChatGPT fez para a gente, tá? Se eu clicar em login, não vai acontecer nada. Por que não vai acontecer nada? Porque, primeiro, esse botão não está redirecionando para lugar nenhum, tá? E também não tá, eu não tenho as rotas. A primeira coisa, então, que eu vou fazer aqui é configurar esse botão. Vamos configurar o botão lá no HTML normal, tá? Provavelmente ele trouxe para mim como um button. Eu vou alterar aqui e colocar um A, tá? E botar e colocar aqui um type button, tá? E passar um href. O meu href aqui é do Adonis normal, tá? Eu vou chamar uma rota que vou chamar ele de login GitHub, login.github. Essa rota eu preciso criar com esse nome, tá? Então, se eu chamo assim com route, é porque eu estou dando um nome para essa rota de login GitHub. Isso aqui já é outro assunto. Se eu vim aqui agora e atualizar, o meu sistema vai dar uma falha porque eu não tenho a rota login GitHub. Então, vamos criar essa rota login GitHub, né? Então, eu vou criar um router.get, tá? Aqui eu vou chamar de redirect GitHub. Por que eu estou chamando desse nome? Porque é o padrão aqui da documentação, tá? Mas você pode chamar de qualquer nome aqui. Eu já mostro detalhes para vocês, tá? Então aqui, ó, route get redirect GitHub. E aí eu vou passar aqui um camarada que eu vou passar aqui um Ali, tá? Que é o meu camaradinha que a gente instalou, e vou chamar aqui uma função de callback, tá? Bom, na função de callback eu vou chamar esse camarada aqui, ó. Beleza? Eu já explico para vocês aqui. Aqui eu vou colocar o seguinte, um Ali, tá? Que é para ele parar de dar o erro aqui. O meu, vocês estão vendo alguns erros aqui, tá, pessoal? Mas não se preocupe porque meu ESLint que está com um probleminha aqui, tá? Tá loucão. Bom, eu instalei e criei a rota, mas eu preciso mostrar algumas coisas para vocês aqui. Quando eu instalei, ele importou para mim no meu Adonis RC o meu provedor do Ali, né? Se eu vir aqui no meu Adonis RC, eu tenho aqui, tá dando um erro aqui, mas isso aqui é do meu ESLint, tá? Desconsidera. Eu tenho aqui o meu import Ali Provider, tá? Então eu importei o serviço para que funcione o meu login. Beleza? Então, eu tenho agora o meu botão aqui, lá ele, que redireciona para uma rota que se chama login GitHub. Então, eu vou nomear essa rota aqui de login.github. Perfeito? Bom, vamos ver o que é como está o nosso sistema agora. Vamos atualizar. Nosso login está funcionando agora, tá vendo? Ele ficou com esse tracinho aqui porque eu transformei ele num A, né? Então, ele acaba aqui trazendo aqui grifado, mas a gente não vai se preocupar com isso, que isso é HTML. Quando eu clicar, observe o que vai acontecer. Ele me direcionou para o GitHub Redirect, tá vendo? Redirect GitHub, ou seja, o botão do meu sistema está funcionando normalmente. Só que ele não direcionou a gente
para a tela de configuração, de autorização do GitHub, né? Vamos na documentação agora e vamos ver o porquê ele não redirecionou, tá? A gente precisa fazer o seguinte. A gente, dentro da nossa rota, que isso aqui pode ser dentro de um controlador também, tá? Na próxima aula a gente transforma isso num controlador, mas aqui eu vou fazer dentro da rota para você ver mesmo. Então, o que acontece? Eu estou dizendo que eu estou usando o GitHub, tá? O Ali e use GitHub. Se fosse Google, eu ia passar aqui Google, tá? Se fosse Facebook, eu passaria aqui Facebook, tá? Mas a gente está trabalhando com GitHub, então o nosso Ali, a gente vai usar o GitHub, tá? E aqui eu preciso passar um método redirect. Ok? Opa, redirect. Com essa rota, ou com esse método, ele redireciona a gente para o servidor do GitHub. Se eu voltar aqui agora e atualizar, ele vai direcionar a gente para o servidor do GitHub. E aqui, como eu estou logado no meu GitHub, ele vai pedir para autorizar ou não. Tá? Então aqui ele já passa, ó, autorize aula YouTube, que foi o nome que a gente colocou lá, tá? Do nosso projeto. Deixa eu ver se está aberto aqui ainda. Tá, aqui a gente colocou o nome do projeto aula YouTube, então ele aparece aqui, ó, para autorizar para aula YouTube. Aparece quem está logado, no caso que sou eu, tá? As organizações que eu tenho, e aqui tem a opção de autorizar ou não. Se eu autorizar ou não, o que vai acontecer? Ele vai me retornar uma resposta para uma outra rota. Lembra que a gente colocou lá callback GitHub? Quando eu autorizar, ele vai mandar essa resposta para a minha rota que se chama callback GitHub, que a gente precisa criar agora, tá? Então, como é que a gente cria? Vamos pegar aqui um exemplo no próprio documentação que ele tem aqui. Eu vou copiar esse exemplo aqui, ó, tá? E vou colar aqui. Lembra que a gente colocou esquece esses erros, repito. Então a gente botou GitHub, callback GitHub, né? Só que o que acontece? A gente não tem esse prefixo GitHub aqui, ok? Porque a gente colocou direto callback GitHub, tá? Se a gente deixar ali o GitHub, ele vai tentar direcionar para uma página que não existe. E aqui agora ele vai fazer o uso do GitHub, tá? Vai autenticar, ele vai tentar autenticar usando o Ali GitHub e vai salvar essa resposta aqui nessa variável chamado GH. Eu vou chamar de response aqui para ficar mais rápido, mais semântico. Então, quando o camarada clicar aqui em autorizar, ele vai retornar para essa tela aqui, tá? Para essa rota. Deixa eu botar aqui o Ali para a gente poder tirar os erros aqui, tá? Ele vai logar, ele vai direcionar para essa rota, callback GitHub, vai tentar autenticar e vai jogar o resultado aqui em response. Aí o response ele está fazendo algumas verificações, né? Ele está verificando se o acesso não é permitido, então se não for permitido, ele retorna que está cancelado. Ele também verifica, deixa eu botar response aqui, se a verificação falhou, tá? Também aqui é outro tipo de verificação. E se existe algum erro. Eu estou trocando para response aqui, porque aqui em cima eu botei a resposta como response, tá? E aí eu estou dizendo que o usuário é exatamente o camarada que logou, tá? Response user é o usuário que está logado, tá? Bom, e aqui ele retorna o nosso usuário logado. Bom, vamos ver se isso funciona. Vou clicar em autorizar. E agora ele está dizendo que não conseguimos verificar a solicitação. Tente novamente. Ele caiu na verificação, nessa verificação aqui, tá? Ele verifica se foi expirado, ou seja, provavelmente a gente demorou muito para pedir autorização e aí ele bloqueou, né? Que a gente precisa ser rápido. Eu vou clicar aqui em login novamente. Ele já está pegando aqui, tá vendo um code, tá? Ele já está pegando aqui que a gente já tentou fazer login e não conseguiu. Por quê? Porque ele salvou um estado aqui. Eu vou mostrar para vocês como a gente consegue tirar esse estado. Eu não vou focar agora, mas eu vou fazer porque eu preciso disso aqui. Mas na próxima aula eu vou passar mais detalhes.
Aqui na documentação, eu tenho um camarada que se chama... vamos falar também dos scopes, tá? Vamos copiar esse camarada aqui, ó, no redirecionamento, que eu vou copiar dessa forma. E vou pegar esse camarada e jogar aqui também, tá? Eu vou mostrar isso para vocês, os detalhes, na próxima aula, porque ele acaba pegando, quando a gente não passa isso, ele acaba pegando o status, tá? Tipo como se fosse uma seção ali. Então, vou voltar, vou atualizar e vou clicar de novo, tá? Para que ele sempre me direcione. Ele agora já me direcionou, tá vendo? Eu já loguei, porque eu autorizei naquela hora, tá? Se eu vim aqui, ó, e vamos testar no outro navegador. Se eu vim aqui e agora passar a barra login, o que acontece? Eu vou clicar, agora ele vai pedir para eu fazer login, porque eu não estou logado aqui nesse navegador, eu não estou logado no meu GitHub. Então ele vai pedir para eu fazer o login. Quando eu fizer o login, ele vai pedir para eu autorizar, tá? Então, por que aqui eu não pedi para autorizar? Porque eu já tinha autorizado, mas ele tinha dado um erro no SCSRF. Quando eu uso aqueles métodos que a gente colocou por último ali do Stateless, ele consegue logar para mim isso aqui. Tá? Então, eu tenho aqui todos os dados do meu usuário logado. A gente pode pegar esses dados agora e logar e salvar no banco para futuros logins do usuário, tá? Então, é muito simples fazer isso aqui, muito fácil mesmo. Basicamente, a gente vai instalar a documentação, vai instalar o GitHub, o Ali, né? Desculpa, vai instalar o Ali, vai criar uma redirect GitHub, vai criar um callback, tá? E aí que esse callback vai ser a resposta do GitHub pra gente, tá? Essa aula foi introdutória para eu mostrar para vocês o fluxo e o funcionamento. Na próxima aula eu vou mostrar detalhes sobre isso aqui. Acompanhe. Um grande abraço e até a próxima.